todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Pais Corujas. Eu quero convidar vocês hoje a fazer uma reflexão acerca do olhar, dos pais do final do século XX, em pleno século XXI, esse olhar que todos nós temos sobre as nossas crianças. No sentido de que não foi sempre assim. E é importante a gente compreender que os nossos comportamentos sociais, eles advêm do nosso passado. Então, passamos por um processo de evolução social e é importante que a gente dê uma olhada no que foi para a gente compreender melhor o porquê de muitas das nossas atitudes no presente. Então, a história da infância, ela não é uma história muito bonita. Muito pelo contrário. Em alguns momentos, a história da infância é uma história trágica. Para começo de conversa, nem existia infância. A criança, ela não era sequer contada nas estatísticas, quando eram feitas. A criança, então, a partir do momento que nascia e dependendo da classe social a qual pertencia, e dependendo se era menino ou menina, ela tinha um tratamento completamente diferente, do que a gente vê hoje, da forma que a gente lida com os nossos filhos, com as nossas crianças. Então, no passado, a expectativa era que os filhos fossem homens. Por quê? Porque o homem, ele tinha a força de trabalho e a força também na guerra. Então a expectativa era que principalmente o primogênito fosse homem. Existia também, e no século, inclusive ainda no século XIX, era muito comum o abandono de crianças. Então, isso era em todas as classes sociais. De repente, só o fato de nascer uma menina já era um motivo para que essa criança fosse abandonada. Era muito comum também o infanticídio. Então, bastava que a criança nascesse com qualquer tipo de deficiência, essa criança então era morta, ela era enterrada viva, por exemplo. Enfim, esse retorno ao passado é só para a gente tentar explicar o porquê de muitas atitudes hoje ainda no presente. Então, esse senso cultural de que a criança é uma pessoa inferior ou ainda um ser que ainda não é uma pessoa, faz com que muitos ainda hoje olhem para a criança com um olhar de muita superioridade e com um autoritarismo exagerado. Então, é muito comum em nossa cultura a gente ver muitos pais ainda educando seus filhos batendo. Alguns batendo pouco, com uma palmada, outros batendo mais, usando cintos, usando até varas. E por que esse comportamento? Porque ainda prevalece culturalmente e socialmente aceita essa ideia de que a criança ainda não pensa, não sente, que a criança ainda não é uma pessoa que merece o devido respeito. Então, hoje, com todo o conhecimento, com todos os avanços da ciência, a gente sabe o quanto é prejudicial para o desenvolvimento de qualquer ser humano ter uma infância onde haja maus tratos, ter uma infância onde se cresce apanhando, onde se cresce com desrespeito, onde se cresce ouvindo palavras que machucam, onde se cresce sendo menosprezado pelo simples fato de ser criança. Então, que consequências que tem isso para a vida adulta? Muitas dessas consequências, nós, os adultos hoje e os pais hoje, vivemos isso na pele. Quantos de nós sofremos de desequilíbrios, desajustes emocionais, ansiedade, depressão, síndromes do pânico, medos, inseguranças, falta de autocontrole, ausência de autoestima.
Então, tudo isso, né, é consequência de uma infância, de uma adolescência, onde nós fomos completamente desrespeitados na nossa essência de pessoas, de seres humanos. Então, quero com isso justificar? Não, eu quero com isso levar a essa reflexão. Cada vez que eu dou um grito com um filho ou com uma criança, cada vez que eu ameaço que vou bater, cada vez que eu ameaço que vou abandonar, o que está por trás disso? Uma cultura que demorou muitos séculos para olhar a criança como um ser humano. E o que é grave também na mesma dimensão, se antes a criança era abandonada simplesmente por nascer menina, ou simplesmente porque já tinha filho demais naquela casa, ou porque nascia com alguma deficiência, hoje muitas crianças estão sendo abandonadas emocionalmente. Muitas crianças têm nas suas casas conforto, têm nas suas casas os melhores brinquedos, mas ainda falta a elas o afeto, ainda falta a elas o vínculo, a conexão com os adultos que a cercam, para que ela possa então crescer em um ambiente seguro, num ambiente afetuoso de saúde emocional. Então, hoje, em pleno século XXI, há muita dificuldade na educação de filhos. Porque a gente olha para trás e os nossos pais, os nossos avós, provavelmente vão dizer pra gente: mas eu não sei qual é o problema, é tão fácil educar, basta ameaçar, colocar de castigo, dar umas cintadas quando precisar e tá tudo resolvido. Então hoje a gente tem essa consciência de que não é bem assim que se educa. Mas muitas vezes, muitos pais e mães estão perdidos. Tá, se não é assim que educa, como é que educa? E é por isso que tem surgido, né, tantos educadores parentais, tantos coaches familiares, que são pessoas que se preparam para orientar os pais nessa jornada que parece ser muito complexa, mas que quando a gente começa a ter reflexões sobre como nós fomos educados, sobre a nossa postura enquanto pais e mães, e um olhar, né, para o nosso filho como uma pessoa que merece respeito, que merece que a gente a trate com gentileza, mas que necessita também ser educada com limites, né? Ser educada no sentido de que tem um pai e uma mãe que são os seus líderes, né? Que são aquelas pessoas que vão direcionar, que vão lhes ensinar a melhor forma de, né, se conduzir, mas com muito afeto, com muito respeito e com muita gentileza. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Vocês podem escrever aqui nos comentários as suas dúvidas, os seus medos e o que você pensa a respeito da educação de filhos. E por isso existe o nosso canal. É um espaço onde a gente tem a oportunidade de passar a nossa experiência, aquilo que a gente tem visto no nosso dia a dia, pelo contato com as crianças, pelo contato com os pais e mães, e que a gente possa então estabelecer aqui nesse espaço um lugar de troca e de aprendizado mútuo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Siga-nos também no Instagram, @Escola de Pais Corujas. Estamos lá diariamente com algumas reflexões e todos os sábados aqui no canal um novo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e fique com Deus.